Nos últimos anos, a produção de etanol no Brasil tem evoluído bastante. E para falar sobre este assunto e também sobre a bioeletricidade, nós iremos conversar com o Luciano Rodrigues, ele que é diretor de inteligência na Única. Luciano, quais são as perspectivas no setor de produção de etanol no Brasil este ano e também como foi a produção do ano passado? A produção de etanol no Brasil tem crescido, né? Especialmente depois de 2021. Em 2020 nós tivemos um ano difícil por conta da pandemia, o consumo de combustíveis caiu. 2021 foi um ano em que nós tivemos uma condição climática muito complicada, uma seca histórica, reduziu muito a produtividade dos canaviais e desde então a safra vem recuperando. A última safra, a safra 23-24, que terminou oficialmente em março desse ano, nós tivemos recorde de produção de etanol, mais de 33 bilhões e meio de litros foram produzidos aqui no Centro-Sul, né? Foi uma safra, de fato, assim, muito diferenciada. Nós tivemos a maior moagem de cana-de-açúcar da história, a maior produção de cana e também a maior produção de açúcar e também recorde na produção de etanol. Esse ano aqui, obviamente, talvez a expectativa é que não seja igual à safra passada, que foi excepcional, foi a maior de toda a história, mas nós vamos continuar tendo uma produção bastante relevante, um patamar de produção acima do que nós observamos em 2022, acima do que nós observamos em 2021. Então, a expectativa é que o setor continue oferecendo etanol de forma competitiva para o consumidor brasileiro. E quais são os fatores que eles influenciaram ou têm influenciado positivamente para essa evolução? Olha, eu acho que tem uma série de elementos, né? Obviamente, nós estamos num momento em que o mundo busca alternativas para fazer frente ao desafio do aquecimento do global, mudanças climáticas, transição energética e a bioenergia, né? Quando eu falo bioenergia, estou mencionando etanol, bioeletricidade, biogás, biometano, enfim, os produtos da bioenergia fabricados pelo setor sucroenergético são parte, né, dessa solução, né? É uma das soluções que podem ajudar nesse processo. No Brasil, especificamente, nós estamos observando, né, uma estruturação do ambiente regulatório, né, que cerca a bioenergia. Isso começou lá em 2017 com a aprovação da Política Nacional de Biocombustíveis, ela começou a funcionar em 2020, trouxe uma série de mudanças nessa indústria, sobre o aspecto ambiental, sobre o aspecto também de mercado, né? A indústria começou a vender créditos de descarbonização, hoje se tem um incentivo para que as indústrias busquem produzir com mais, com menor custo e agora com menos emissão. E nesse momento em específico nós temos outras políticas públicas em discussão, o projeto Combustível do Futuro, que prevê a possibilidade de aumento de mistura de anidro na gasolina, que prevê a descarbonização do gás com biometano, que prevê o uso de bioenergia para a descarbonização dos voos nacionais, né, e também o projeto de mobilidade verde, né, que estabelece novas diretrizes para a indústria automotiva. E esse projeto trouxe algo muito interessante, que também está no Combustível do Futuro, que é a avaliação os incentivos da indústria automotiva a partir da menor emissão por quilômetro rodado. No passado, a indústria recebia, né, os incentivos eram calibrados baseados na eficiência do veículo. E nesse mundo de transição energética, o que a gente tem agora é olhar o veículo e o combustível e ter, obviamente, o reconhecimento daquela combinação que traz menor emissão por quilômetro rodado. Então, é isso que a gente está vendo em discussão no Congresso, e a expectativa é que essas políticas possam ser aprovadas agora nos próximos meses. Bom, Luciano, e quais são os principais desafios do setor de biocombustíveis, especialmente do etanol? O cenário de bioenergia continua promissor aqui no Brasil? Você falou de algumas novidades, mas continua promissor? Eu entendo que sim, né? Nós temos hoje, assim, 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo vem do setor de energia. No Brasil, a gente tem um problema que antecede isso, que é a questão do desmatamento, né? O uso da terra é responsável por metade das emissões. Mas no mundo, o setor de energia, quando eu digo energia, energia elétrica e combustíveis, né? O setor de energia como um todo. Então, a gente vai ter muito esforço, muito recurso, muito desafio, muita inovação tecnológica, nesse setor, para que a gente possa descarbonizar de maneira efetiva, o mais barato possível,
e fazer frente ao desafio da mudança climática. Então, eu entendo que o setor de bioenergia tem uma perspectiva importante, né? Seja para descarbonizar a mobilidade, né? A gente aqui no Brasil está acostumado a utilizar etanol nos veículos, mas também para descarbonizar outras áreas da economia. Eu mencionei aqui gás, eu mencionei aqui setor aéreo, tem uma discussão grande de uso de biocombustíveis também no setor marítimo, né, para combustível utilizado no setor marítimo, biobunker. Então, a gente tem aí, de fato, uma expectativa positiva. Óbvio que temos muitos desafios pela frente, né, a gente precisa, né, consolidar esse arcabouço institucional, garantir segurança jurídica aqui no Brasil, o setor produtivo precisa continuar investindo em inovações na produção para que a gente consiga produzir mais, com menor custo, com mais eficiência, e a linha de tendência que a gente sempre veio traçando ao longo desses últimos anos. Precisamos né, de estabilidade na política de precificação de derivados, né, para que se traga segurança para o investidor, né, mas eu não tenho dúvida que o Brasil tem, digamos assim, uma condição estrutural, clima, solo, né, de aptidão natural para produzir bioenergia, e uma experiência acumulada ao longo de 4, 5 décadas que traz uma vantagem para a gente nessa área. Você citou bastante as inovações tecnológicas, né? Quais delas você acha que hoje são as mais promissoras? Olha, essa indústria vem se reinventando ao longo do tempo, né? Às vezes a gente conversa sobre a indústria e houve, por exemplo, o problema de queima, que é um negócio que ficou, já faz mais de uma década que acabou a queima, né? Então foi uma transformação, digamos assim, impressionante, em tempo muito curto, o setor mecanizou toda a produção, hoje a colheita é realizada com máquinas, sem queima, expandiu para novas áreas produtivas, e a gente está vendo essa evolução se ampliando ao longo dos anos, né? Nós estamos aí com cana geneticamente modificada, foi lançada há 3, 4 anos, na soja e no milho isso já tem talvez 2 décadas, então a gente ainda tem uma avenida de oportunidades no desenvolvimento de variedades, nós temos uma expectativa de lançamento da semente de cana-de-açúcar pelo Centro de Tecnologia de Cana-de-Açúcar nos próximos 2 anos, o que pode mudar muito a forma de plantar cana-de-açúcar aqui no Brasil. E nós temos uma série de inovações que, inclusive, são transversais da agricultura, né? O uso de digitalização, né? Então, ao invés de aplicar um defensivo agrícola em área total, eu vou lá e aplico com drone num ponto específico, monitoramento da lavoura, monitoramento da frota. Então, todo esse processo que está acontecendo na economia, na agricultura como um todo, no setor, também é intenso. Então, só para a gente ter uma ideia, né, hoje o preço que as usinas praticam por etanol, ele é menos da metade do preço que era praticado na década de 70, quando o país lançou o pró-álcool. Então, ao longo desse período, a produção cresceu de maneira exponencial e o preço caiu para menos da metade. Esse é um reflexo do esforço que foi feito para ganho de eficiência, redução de custo, né? E entendo que a gente tem várias vertentes aí que podem garantir uma continuidade até mais intensa desse processo nos próximos anos. Bom, uma dúvida acho que muitas pessoas podem ter é o etanol que a gente encontra nos postos de combustíveis, ele é produzido no Brasil? E se sim, então a gente pode dizer que quando a gente consome esse etanol, a gente está ajudando a gerar emprego também. Seria isso? Sim, hoje, basicamente, todo o etanol consumido no Brasil é produzido aqui. Em um ou outro ano tem um volume importado muito pequeno, né? O Brasil, cerca de 85, 90% da nossa produção é direcionada para o consumo nos veículos, seja abastecendo diretamente os veículos do etanol que a gente compra no posto, ou o etanol misturado à gasolina, né? A gasolina brasileira tem 27% de etanol, então tem uma parcela significativa da gasolina que também tem etanol, o etanol anidro, né? Então, de fato, a gente tem assim, então 85, 90% da produção é direcionada para o mercado combustível, tem um bi e meio de litros que é direcionado para a indústria aqui dentro do Brasil, e um volume pequeno, cerca de 2 bilhões de litros, que é exportado. Então, respondendo a sua pergunta, de fato, a maior parte do etanol, quase a totalidade, com um pouquinho, uma ou outra exceção, em um ou outro ano, é produzido aqui interno.
Nós temos cerca de 330 empresas espalhadas pelo país, no interior do país, que produzem etanol, produzem bioenergia, e essas empresas empregam mais de 2,3 milhões de pessoas, né, de forma direta e indireta, e envolvem 70 mil produtores rurais, que cultivam cana-de-açúcar, que cultivam milho, para, digamos assim, auxiliar na complementação da matéria-prima que é utilizada para a produção de etanol aqui no Brasil. Educadora.